Quantos creem que 4 semanas algo sobrenatural pode acontecer na sua vida? Diga amém. Nós cremos e estava meditando com o nosso presbitério. Eu creio que Deus sempre tem transformações para fazer em nós. É interessante que tudo que não se atualiza tende a ficar algo ruim. Esses dias eu fui na empresa de um irmão nosso aqui, ele trabalha com tecnologia, e ele comprou a primeira máquina. Se você assistiu o filme do Steve Jobs, a primeira máquina que a Apple desenvolveu, que o Steve Jobs desenvolveu, era aquele computador com tubo colorido. Não sei quantos aqui lembram desse computador, mas foi o primeiro computador que a Apple desenvolveu. E esse irmão, ele achou na internet uma relíquia, um Mac, e é engraçado porque está na moda coisa retrô, então fica bonito ainda. E ele achou esse computador, está funcionando o computador. Eu fui lá na empresa dele, esse computador estava funcionando. Eu falei, nossa, que demais. Eu falei para ele, mas dá para fazer alguma coisa nisso? Ele falou, não dá para fazer nada, pastor. Só ficar aqui. Por quê? Porque ficou desatualizado. Não atualizou. A coisa não atualizou. Eu comprei um iPad quando lançou o iPad 1. E aí, para te forçar a comprar outros, você vai atualizando, mas chega uma hora que não dá mais para atualizar. Hoje eu tenho lá em casa, acho que está no 4 ou 5, nem sei mais. Mas eu tenho lá em casa o iPad 1, mas porque está desatualizado, hoje ele já não tem mais serventia nenhuma. Então somente está lá. É interessante que isso vale para muita coisa. Os irmãos são mais velhos, lembram, talvez os meninos da mídia hoje são mais jovens, nem lembram, mas nós tínhamos o retroprojetor, não era? E tinha transparência. Meu Deus do céu, eu estou vendo alguns adolescentes olhando para mim, né? E você tinha que trocar a transparência, era um ministério. Nós tínhamos o ministério do retroprojetor, que era o irmão que trocava a transparência ali. É interessante que hoje, se colocar um retroprojetor já não faz mais sentido. Ele não reproduz vídeo, ele não faz muita coisa. Tudo na nossa vida precisa ser atualizado. Tudo precisa ter um upgrade, porque quando nós temos uma atualização das coisas, o casamento precisa ser atualizado. A minha maneira de servir a Deus precisa ser atualizada. Isso é viver uma vida com novidade de vida. Tudo que nós fazemos precisa ser atualizado. Até a maneira de fazer igreja, de plantar igreja, tudo é atualizado. E é interessante, porque nesses dias eu quero compartilhar com você 4 semanas para você atualizar a sua vida. 4 semanas para você viver uma atualização de Deus. Eu, esses dias, atualizei meu iPhone. Eu sei que muita gente fica meio brava porque fica mais pesado. Mas quando você atualiza, vem templates novo. Quando você atualiza um aplicativo que lançou, vem coisas novas. Você descobre coisas novas, funções novas que tinham. Nessas 4 semanas, eu quero falar para você sobre uma atualização. E o Espírito Santo é aquele que sempre nos atualiza. Sempre nos dá visões e perspectivas novas. Quantos creem nisso? Diga amém. E hoje eu quero ministrar para você sobre aprenda a descartar. Diga assim comigo, aprenda a descartar. Falando sobre mudança, né? Eu ouvi que esses dias que o marido, ele queria mudar de vida, ele queria mudar a maneira que ele tratava a esposa. Falou, não, lá em casa eu não tenho posicionamento, eu não tenho sido homem. E aí esse marido, ele decidiu mudar de atitude. Ele chegou em casa todo machão, falou para a mulher, eu quero que você prepare a refeição para mim. Depois eu quero que você prepare uma sobremesa para mim. Depois é o seguinte, eu quero que você prepare um drink para mim. Depois eu vou tomar banho. E sabe quem vai lá me secar? Ela falou, o carro da funerária. Então quando eu falo de atualizações, eu estou falando de mudanças que são produtivas para a sua vida. Mudanças que são mudanças que vão te aproximar do seu propósito de vida. E hoje eu quero começar essa série falando sobre aprenda a descartar. É interessante porque esses dias eu fui num lançamento de uma nova Ferrari. Eu participei de uma palestra, é uma engenheira brasileira, engenheira de aerodinâmica da Ferrari. E eu fui na palestra dessa engenheira, ela estava falando sobre a F12, a Berlinetta. É a última Ferrari e a Ferrari mais rápida que a Ferrari lançou. Essa Ferrari foi mudada a aerodinâmica dela e ela ficou mais rápida, é um carro de passeio.
ela ficou mais rápida. Eu acho que ela hoje deve estar custando aí mais de 3 milhões. E essa Ferrari, ela ficou mais rápida. Essa diretora de aerodinâmica, ela foi contratada pela Ferrari para mexer na aerodinâmica da Ferrari, para que ela se tornasse mais rápida. Essa Ferrari, ela tem 740 cavalos de potência, e ela chega de 0 a 100 em 3,1 segundos. Foi tirado dessa Ferrari 70 quilos. Na aerodinâmica foi mexida em algumas peças, e conseguiu-se reduzir 70 quilos para um carro de quase... Um carro pesado, 70 quilos não é muita coisa. Tirou-se 70 quilos desse carro e ganhou-se alguns pouquíssimos segundos para aquelas milésimos de segundo, na verdade nem ganhou segundo, ganhou milésimos de segundo para essa Ferrari chegar de 0 a 100, ganhou-se alguns milésimos de segundo, tirou-se 70 quilos. É interessante, quando eu estava naquela palestra, ela falando sobre isso, que eles conseguiram reduzir o peso. Deus falou algo ao meu coração. Todas as vezes que nós queremos mudar algo na nossa vida, nós somos convidados, em primeiro lugar, a descartar coisas que estão nos fazendo pesados. Todas as vezes que Deus nos chama para um upgrade na nossa vida, primeiro Ele nos chama para descartar coisas pesadas, para descartar coisas que não deviam estar lá. É interessante, minha esposa esses dias estavam falando para algumas mulheres, eu estava ali prestando atenção, ela estava falando sobre a organização do lar, e ela falou, o primeiro passo da organização do lar, é assim que se utiliza. Primeira coisa, você precisa de pegar tudo que é velho e descartar. E aí minha esposa foi na casa de alguém para fazer isso, é interessante. As pessoas têm uma dificuldade enorme de descartar coisas velhas. As pessoas têm uma dificuldade enorme, é uma roupa que você nunca mais vai usar. Será que mais alguém tem uma roupa assim no guarda-roupa? Você nunca mais vai usar. Mas você fala, não, deixa ela aí. É aquela roupa que você comprou, você nem gosta dela. Você não sabe nem porque você comprou, estava na promoção. Não sei se você é assim, quando eu pego algumas promoções, eu passo a gostar da coisa, pela etiqueta. Aí depois eu chego em casa e falo, não, realmente não gostei. Às vezes tem sapato que você não vai usar mais, mas você não consegue tirar e dar embora. Tem gente que tem comida vencida no estoque e não consegue tirar. Ele não consegue jogar fora. É interessante porque quando nós vamos começar a organizar uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar tudo que não era para estar lá. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero começar essa série dizendo para você, você precisa aprender a descartar algumas coisas da sua vida. Você precisa aprender a descartar algumas coisas da sua história. Você precisa aprender a jogar algumas coisas que não te servem mais fora. Você precisa pegar algumas coisas que já não fazem mais sentido. Por quê? Porque a velocidade que você vai ter está determinada por quantos quilos você está carregando. Eu te falo, você não deveria carregar coisas desnecessárias. Quando nós falamos sobre isso, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, um verso tão famoso. Porque antes de nós começarmos a arrumar qualquer coisa, nós precisamos descartar coisas que já não fazem mais sentido. Colocar para fora coisas que já não fazem mais sentido. Coisas que estão lá, mas não deveriam estar. E nessa noite eu quero orar para que o Espírito Santo te traga clareza de coisas que você ainda tem na sua vida, coisas que ainda fazem parte da sua história, coisas que fazem parte do seu casamento, coisas que fazem parte do seu histórico de vida, mas que não deveriam estar lá. Mateus 11, 28, 29, a Bíblia diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É interessante que Jesus faz um convite. Jesus diz, olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus está falando, olha, tome sobre você o meu jugo. É interessante, porque quando nós falamos de estar cansados e sobrecarregados, tudo aquilo que nos traz cansaço e sobrecarga, não deveria estar na nossa vida. Tudo aquilo que traz cansaço e sobrecarga, já deveria ter sido descartado. E aí Jesus está fazendo um convite ao descarte aqui. Ele está dizendo, olha, vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas é interessante, a gente às vezes não consegue diagnosticar o que está nos trazendo cansaço, o que está nos sobrecarregando. Eu sei que nós gostamos de ler esse versículo para quem está aceitando Jesus, né?
Olha, Jesus diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas isso é para a nossa prática diária de vida cristã. E por que muitas vezes a gente não consegue descartar algumas coisas das nossas histórias? Porque a gente não definiu que a gente está sobrecarregado com aquilo. O ser humano tem uma tendência a achar que ele pode carregar. Esses dias, eu pensei comigo, tem muita coisa que a gente não lança sobre Jesus, que a gente não acredita que está sobrecarregado. Às vezes você tem que falar, eu estou sobrecarregado disso. Não dá para ter a sogra que eu tenho. Às vezes você tem que fazer isso. Às vezes você tem que falar, mas não dá para ter essa realidade. Cansei de ser pobre. Tem alguém cansado de ser pobre? Não fala amém não. Às vezes você tem que falar, Deus, cansei de ser pobre. Eu estou sobrecarregado de ser pobre. Eu estou sobrecarregado de ter o dinheiro somente para pagar as contas que eu tenho. Eu estou sobrecarregado de não conseguir viver a harmonia do meu casamento. Eu estou sobrecarregado com o carro que eu tenho, com a casa que eu moro. Eu estou sobrecarregado. E é interessante porque nós precisamos descartar algumas coisas da nossa vida. Mas muitas coisas nós não descartamos porque nós acreditamos que conseguimos lidar com elas. E isso é justiça própria. Quando você acha que você tem um jeito para resolver aquilo que você está fazendo. E todas as vezes que a gente define que nós não temos um jeito para aquilo, nós vamos lançar diante do Senhor. Todas as vezes que nós estamos com alguma coisa, e eu quero te falar, quanto antes você definir que você não tem capacidade de lidar com isso, tanto antes você vai provar da provisão de Deus. Quanto antes você definir, Deus, isso aqui está me sobrecarregando. Eu estava falando para os pastores semana passada, que faz umas 3 semanas que eu descobri que eu não consigo ser o pastor ideal. Que eu não consigo ser o marido ideal, que eu não consegui, e aquilo começou a me sobrecarregar. Eu comecei a ficar sobrecarregado, poxa, eu preciso ser um pastor melhor, preciso ser um marido melhor, preciso ser um amigo melhor. Então eu defini, eu estou sobrecarregado. Eu falei, porque eu estou sobrecarregado, eu não aguento conduzir isso. Eu não aguento, eu vou fazer o seguinte, como eu não aguento ser, isso está me sobrecarregando, eu vou lançar diante do Senhor. Mas qual que é o problema? Nós criamos e achamos que o Evangelho é uma maneira de você administrar os seus problemas. Mas quero te falar, você pode lançar diante do Senhor, mas você só vai lançar aquilo que você tem certeza que está te sobrecarregando e que você não consegue carregar sozinho. É interessante, quem já pegou um saco de 50 quilos aqui, eu nunca fui da construção civil. Então realmente pegar peso é uma coisa que não faz parte dos meus hobbies. É porque homem normalmente gosta de pegar peso, né, para mostrar que ele é homem. Mas eu não, quando eu vou descarregar algum carro, alguma coisa, obviamente, que tem, eu vou comprar alguma coisa para obra, mas quem já pegou um saco de 50 quilos de cimento, sabe o que é peso? E se você me ver com um saco de 50 quilos de cimento, você não vai me ver andando tranquilamente com ele. Como é que anda alguém com um saco de 50 quilos? Eu sei que tem gente que coloca na cabeça, anda com uma facilidade, eu não. Quando eu pego um saco de 50 quilos, eu ando assim, ó. E eu estou louco para jogar na mão de alguém. Eu estou louco que alguém esteja me esperando para que eu possa, eu não é? Quando você está pegando uma coisa muito pesada, o que você está esperando? Você está esperando que alguém esteja ali para pegar o seu peso. Sabe o que Jesus está dizendo? Vinde a mim, você que está com um saco de cimento, e eu vou te aliviar. Eu vou pegar esse saco para você. Eu vou poder te trazer alívio. Mas sabe qual é o problema? É que nós ainda acreditamos que nós podemos resolver os nossos próprios problemas. Nós acreditamos, não, eu tenho um jeito, minhas finanças estão ruins, mas não está tão ruim assim. Mas quando você define, isso é um peso para mim, você vai descartar isso e falar, isso já não é mais problema meu, é problema dele. Quando você olha para o seu casamento, você fala, olha, eu estou sobrecarregado, eu não consigo ser o marido que eu deveria ser. Eu não consigo ter as resoluções que eu deveria ter. O que eu vou fazer? Eu vou lançar diante do Senhor, porque eu estou sobrecarregado. Quem demora muito para cansar, demora muito para jogar o fardo em Jesus. Sabe o que eu defini na minha vida cristã? Que eu vou cansar fácil das coisas. No sentido de que o seguinte, eu vou olhar e falar, eu não consigo sozinho. Eu não dou conta. Não tem jeito. Sozinho eu não tenho como. Eu vou pedir ajuda antes de começar, por olhar e falar, eu não consigo fazer sozinho. E aí eu vou lançar diante de Jesus, aquele fardo que está sobre mim. Então, eu quero falar para você sobre 5 coisas que você precisa de aprender a descartar. 5 coisas. A primeira coisa,
descarte o seu passado. Vira para quem está do seu lado e fala, descarte o seu passado. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25, o Senhor diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de ti, e dos teus pecados eu não me lembro. A Bíblia está dizendo que o seu passado é algo resolvido para Deus. A primeira coisa que você precisa de aprender a descartar da sua história, para viver uma vida, viver um upgrade na sua vida, é aprender a descartar o seu passado. Passado já ficou. Você já viu aquela coisa, quem vive de passado é museu. Quem fica recordando o passado é museu, mas como você não é museu, você vive uma novidade de vida. A Bíblia está dizendo que o seu passado é algo resolvido para Deus. Você pode ter problemas no seu presente por causa do seu passado, mas quero te falar, Deus não tem problema nenhum com o seu passado. Deus não tem problema com o seu passado. Deus não tem problema com aquilo que você fez. Deus não tem problema com aquilo que você deixou de fazer. Sabe por quê? Tantas pessoas eu vou conversar estão presas no passado. Elas não aprenderam a descartar o passado delas. Elas não aprenderam a descartar o passado, a olhar para o passado e dizer, o que é passado ficou. E todas as vezes que você está preso no seu passado, você vai se tornar alguém pesado. Todas as vezes que você estiver preso no seu passado, você não vai conseguir ter leveza. E quando eu vi aquela engenheira falando dessa Ferrari, eu pensei comigo, qualquer 70 quilos pode mudar muita coisa na minha vida. E 70 quilos aqui eu estou falando de coisas pequenas que você já devia ter descartado do seu passado, mas você escolhe ficar com elas. Jesus está falando, lançai, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Sabe o que é isso? É uma atitude nossa, de olhar para o nosso passado, e se tem algo ainda no nosso passado, que não foi descartado, precisa ser descartado. Todas as vezes que nós estamos presos ao nosso passado, nós estamos falando, em alguma palavra, que nós somos melhores que Jesus. Sabe por quê? Jesus não lembra do seu passado. E mais que isso, Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro. Deus não olha para o seu passado para definir onde você vai estar. Deus não consulta quem você foi para definir quem você vai ser. Sabe por quê? É interessante. Esses dias, eu fui conversar, estava numa roda que as pessoas estavam conversando algo que eu não entendia nada sobre aquilo. Às vezes eu vejo alguém que não gosta de futebol, a gente reúne para falar sobre futebol. Se chega alguém que não gosta de futebol, ele fica perdido. E é muito constrangedor, mais ainda, se você está no ambiente corporativo e alguém está falando alguma coisa sobre o seu trabalho que você não entende, é constrangedor, é ou não é? Quando alguém está falando alguma coisa que você não está entendendo o que ele está dizendo, porque o que ele está falando não faz sentido para você. Esses dias, pensando sobre o passado, Jesus me falou, Dene, é muito desconfortável quando alguém fala de um assunto que você não tem propriedade. Ele falou, é assim que eu fico quando alguém se aproxima para falar do passado dele. Porque eu não sei de nada, eu não tenho propriedade sobre o passado. Quando eu resolvo esquecer, eu resolvo de uma vez por todas. Você quer colocar Deus em constrangimento? Fala do seu passado. Fica remoendo o seu passado. Sabe por que ele não entende nada do seu passado? Porque a Bíblia diz, sou eu que apago as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Deus não entende nada do seu passado. E hoje eu estava orando, talvez seja uma das poucas coisas que Deus não entende. Eu não sei se tem outra, mas o seu passado eu sei de uma coisa, Deus não entende do seu passado. Ele não visualiza o seu passado. Excesso de passado na sua história é um problema. Quando eu falo de passado, descarte os erros que você cometeu. Descarte. Descarte aquilo que você errou. Descarte as falhas que você teve. Descarte os tropeços que aconteceu na sua história. Descarte isso. Por quê? Porque ficar preso a isso é uma prisão emocional. É interessante, quando eu falho com alguém, se eu falho com a minha esposa, eu fico preso nisso. É interessante porque fica um relacionamento de dívida o tempo todo. Fica um relacionamento que eu acho que eu nunca estou bem o suficiente para ela. Quer te falar, Deus já está resolvido em relação a você. Agora você precisa estar resolvido em relação ao seu passado. De dizer, meu passado ficou. Eu já não tenho mais nada a ver com esse passado. Eu estava esses dias conversando com alguém. E quando você conversa determinados assuntos com alguém que é ímpio, é mais desafiador.
E ele estava falando sobre gente que comete crime e que não sei o quê, que ele acha que não tem recuperação. É interessante, não tem como ficar, você está conversando com alguém que não tem a luz da palavra de Deus, você pode causar um escândalo, se você quiser ficar assim, vai parecer que você está querendo ser espiritualista demais. Mas é interessante, posso te falar uma coisa? Deus esquece completamente a nossa história. Deus não se lembra absolutamente nada da nossa história. Para Ele, quando Ele nos faz novo, é como se você estivesse nascendo de novo. Não é um pecador perdoado, é alguém que nasceu de novo. Mas todas as vezes que nós somos cobertos pelo sangue, nosso passado perde completamente o poder. Quando eu falo de descartar o seu passado, descarte o que fizeram com você. Na sua história Deus diz, você está perdoado, para que você diga, eles estão perdoados. Sabe qual é o nível de revelação que você tem do perdão de Deus? É o nível de revelação que você tem para perdoar as pessoas. Como que eu sei que eu fui perdoado? Na medida de perdão que você perdoa. Quem diz, não, fez algo comigo e tem que ser cobrado, pastor, Deus tem que fazer alguma coisa. É porque você não entendeu o nível de perdão que você recebeu de Deus. O nível de perdão que você recebeu de Deus é expresso pelo nível de perdão e disposição que você tem para perdoar as pessoas. Por isso, quando eu falo de descartar o seu passado, descarte pessoas que te feriram. Descarte pessoas que marcaram a sua história. Pastor, me roubou dinheiro, descarta. Pastor, me maltratou, descarta. Pastor, me feriu, descarta. Pastor, me traiu, descarta. Pastor, independentemente do que foi feito, porque o nível de revelação do amor e do perdão de Deus que você tem, é expressa pelo nível de revelação e amor e perdão que você executa sobre as pessoas. Sabe por que Deus diz para você, você está perdoado? Para que você possa sair dali e dizer para o outro, você está perdoado. Jesus contou uma parábola que certo homem tinha uma dívida imensa com o seu Senhor. Era impagável. E então o seu Senhor chama aquele homem e diz, eu estou te liberando dessa dívida. Você está perdoado dessa dívida. E essa história diz que esse homem tinha um devedor que devia para ele infinitamente menos. Ele devia milhões para o seu Senhor, aquele homem devia pouco para ele. Quando ele recebeu do seu Senhor, você está perdoado, sabe o que ele fez? Ele saiu e foi bater lá na porta do homem que devia a ele um valor infinitamente menor. E ele disse para aquele homem, você está me devendo, você tem que me pagar. Aquele senhor então, ao saber disso, chama aquele homem e tira o perdão que tinha dado sobre ele. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você é perdoado e não perdoa, você não, de fato, não teve a revelação do perdão de Deus sobre você. Todas as vezes que você tem a revelação do perdão de Deus sobre você, você vai perdoar as pessoas com facilidade. Você vai liberar as pessoas. Quero te falar hoje, descarta o seu passado, descarta pessoas. Descarta. Descarta no aspecto de não carrega esse peso. Pastor, mas fez algo para mim, não tem problema. O que você fez para Deus é infinitamente maior e Ele te perdoou. Agora você não tem o direito de exigir que alguém te pague se você foi perdoado de uma dívida muito maior. Entende isso? Quando nós falamos de descartar o passado, descarte o que poderia ter acontecido e não aconteceu. Às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa fala, pastor, e a vida dele ficou presa em algo que poderia ter sido, mas não foi. Pastor, olha, aconteceu um problema na minha história, eu engravidei, não era para ter engravidado, eu engravidei e tive filho, por causa disso eu tive que morar, não consegui fazer faculdade, aí porque eu não consegui fazer faculdade, não consegui o recurso que queria, ai, descarta. Se você quer um upgrade, descarta o que poderia ser e não foi. Tem muita gente que está presa no que poderia ter acontecido, não foi. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus faz nova todas as coisas a cada manhã. Ele tem poder de fazer coisas mais poderosas do que poderia ter sido. Ele tem poder de fazer algo maior do que poderia ter sido um dia. Então descarta o seu passado. Descarta o que poderia ter sido. Descarta o que você poderia ter feito e não fez. Por quê? Porque você não vai conseguir ter uma vida mais elevada se você estiver preso ao que você poderia ter sido e não foi. Primeiro, descarta o seu passado. Segundo, descarte o eu da equação. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, descarte o eu da equação. Pastor, o que é descartar o eu da equação? É descartar você mesmo da equação. Olha que interessante, em Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, o verso 1 ao verso 6,
Gálatas capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Paulo está exortando os Gálatas. E olha que Paulo está dizendo, verso 1 ao verso 6. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Olha a pergunta de Paulo para os Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês fizeram alguma coisa, ou foi pela fé, foi pela graça? E aí no verso 3 ele diz, será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Verso 6, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas? Desconsidere você mesmo da equação. Deus não faz porque você é bom, Deus faz porque Ele é bom. Deus não faz porque você é espiritual demais. A graça de Deus, e é isso que Paulo está dizendo, ó insensatos Gálatas. Paulo está dizendo, quem os fascinou? Se tudo que vocês receberam foi pela fé, a vida de vocês precisa ser baseada pela fé. Mas é interessante, às vezes a gente precisa de descartar o eu da equação, porque você fica olhando para você o tempo inteiro. Você fica achando que tem um problema com você o tempo inteiro, ou não é? Tem irmão que qualquer problema que acontece, ele fala, pastor, o que tem de errado comigo? Porque ele fica olhando para ele o tempo inteiro, e Paulo está dizendo para os Gálatas, olha, nada que vocês receberam foi por causa de vocês. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que isso ofende ao nosso farisaísmo, mas nenhuma bênção de Deus que você recebeu tem a ver com você, tem tudo a ver com a fé. Não tem a ver com a prática da lei, não tem a ver com alguma coisa que você fez do seu próprio esforço, mas tem tudo a ver com Ele, com a sua graça. Toda a bênção de Deus na sua vida é uma expressão da bondade de Deus na sua história. E Paulo está dizendo para os Gálatas, quanto mais você buscar para ser aceito, mais reprovado você se torna. Sabe qual é a chave do cristianismo? É você tirar os olhos de você, você só olhar para Cristo. É só olhar para Cristo. Pastor, como é que eu recebo? Na velha aliança, era você olhar para você. Aí você olha para você e fala, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que mudar aquilo outro. Olha, isso não aconteceu porque eu não fiz isso, aquilo não aconteceu porque eu não fiz aquilo. Olha, isso aqui não deu certo porque eu não fiz aquilo. Olha, algo, eu preciso de mudar, preciso de mudar, preciso de mudar, preciso de mudar. Isso é religião. Religião é o que você tem que fazer. Mas a graça é o que Ele faz por você. Como é que é a nova aliança, pastor? A nova aliança, nós olhamos para Ele e nós somos transformados por Ele. Na nova aliança não é o meu esforço de mudar, é a graça dEle que me transforma na imagem de quem Ele é. Na nova aliança, então você precisa descartar o eu da equação. É interessante, meu pai sempre diz isso. E toda vez que vou conversar com ele, ele fala, você não pode ser carrasco de si mesmo. Porque tem gente que é carrasco de si mesmo. Ela fica o tempo inteiro olhando para ela, reprovando ela mesma. O tempo inteiro ela olha para ela e fica, não, Deus não pode fazer isso porque eu fiz aquilo. Deus não pode mover assim porque eu não fiz isso. Porque eu não sou a pessoa que deveria ser, não sou a esposa que deveria ser, não sou o marido que deveria ser, não sou o líder que deveria ser, não sou o cristão que deveria ser. Quero te falar, isso não resolve, isso só traz peso. Seja aliviado desse peso nessa noite. Quando você olha para Cristo, você enxerga tudo que Ele fez, tudo que Ele é e tudo que Ele pode. E isso é o suficiente para te transformar. Quero te falar, a lei não muda ninguém. Quando nós descartamos o eu da equação, isso tem tudo a ver com ele. 2 Coríntios 3,18 fala da chave da transformação na nova aliança. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. A Bíblia está dizendo como nós somos transformados. Sabe como os milagres acontecem na sua vida? De você contemplar o Senhor. Sabe como é que você se torna um marido melhor? Quando você contempla o Senhor. Sabe quando você se torna um profissional melhor? Quando você contempla o Senhor. A Bíblia está dizendo, é assim, com o rosto descoberto, nós contemplamos ao Senhor e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem Ele é. É
Interessante, irmãos, eu conheço algumas pessoas que parecem muito Jesus. Todos nós parecemos Jesus. De forma legal, todo mundo tem Jesus, parece Jesus. Mas tem irmãos que esse glória em glória já foi algo que eles passaram por um processo de transformação. Mas sabe o que eu acho brilhante? Todas as pessoas que eu conheço que parecem Jesus, elas não transparecem uma mudança que elas forçaram para fazer. Todo religioso é o antagônico de parecer Jesus. Toda pessoa genuinamente santa que parece com Jesus, você vê que não tem nada a ver com ela. Você vê que o eu dela não está na equação. Nós estávamos na Bélgica, roubaram o carro do pastor Reinhard, levaram todas as malas. Homem é mais tranquilo, ainda mais quando está com a esposa. E aí, levaram todas as malas, mas levaram todas as roupas da mulher dele. Tinham 6 malas de 32 quilos. Levaram tudo, maquiagem, tudo. E aí nós achamos 2 pedaços de mala no lixo. É interessante, gente que parece Jesus, ele não transparece uma força. Não, ele transparece algo que é vivo. Ele vê Jesus, ele é transformado por quem Jesus é. É gente que é simples. É interessante, porque quando o nosso eu não está na equação, você sabe, não tem nada a ver comigo. Aí nós fomos para casa, e aí nós chegamos em casa, e fomos desmontar as coisas. Nós estávamos num apartamento alugado do Airbnb, fomos desmontar as coisas. E aí assim, as malas que ficaram, era tudo metade das malas que foram. Já não bastava ser caótica a situação. As malas que ficaram era metade. Então tinha um pé de sapato dentro da mala, mas não tinha o outro. Irmãos, para qualquer mulher a viagem tinha acabado ali. Todas as roupas, porque a Debbie tinha vindo de uma turnê com a família dela nos Estados Unidos, então todas as roupas, tudo dela estava lá dentro. E aí eram umas 2:30 da manhã, aquele frio, a gente tinha ido na delegacia já. Ela veio desfilando na sala, com um pé de cada meia, um pé de cada sapato. E ela dava gargalhada, e eu fui dormir, né? A gente brincou naqueles dias que eu fiquei de filhinho deles, né? Porque os dois, um casal já de senhores, extremamente apaixonado. Eu falo para Bruno, eles ficavam dando selinho na minha frente, eu não sabia onde enfiar a cara. E eles começaram a se beijar, e E o pastor, é a coisa mais linda dos dois, fiquei apaixonado pelos dois. Porque a Debbie é muito alta, e o pastor Reinhard bem baixinho, e ele ficava, Debbie, meu amor. E eu não sabia onde enfiar a cara. Mas é interessante, aí ela falou, sabe, Daniel, a única coisa que eu queria era minhas fotos. O marido dela ia pregar no outro dia, eu vi ela tão resolvida com aquilo, tão na boa. Ela não estava forçando ficar tranquila, ela não estava trabalhando para se acalmar. Não, mas é interessante, depois eu fui falar para ela, não tem nada a ver comigo. Jesus que faz isso na gente, a gente nem sabe, nem viu, a gente nem percebe, mas Ele opera isso na gente. E aí no outro dia a gente foi comprar roupa, uma diversão, o negócio que era uma catástrofe virou uma diversão. Mas por quê? Porque não tinha o eu envolvido. Quando a gente coloca o eu na equação, quando a gente contempla Jesus, nós somos transformados à mesma imagem de quem Ele é. E é algo que não transparece, aquela coisa brilhante. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, irmãos. Pastor Aloysio, pastor Wilson, pastor Dênio. São irmãos que são simples. Você olha para eles, eles falam de coisas simples. Hoje em dia está se falando de pastores que são vulneráveis, porque tem a vida igual a sua. Não está transparecendo uma santidade extrema que você nunca vai, não. A gente enxerga Jesus. Quando a gente vê Jesus, nós somos transformados. Tira o eu da equação. Para de colocar o eu na equação. É interessante, lá em Números 21, 9, a Bíblia fala que estava havendo uma praga, o povo desobedeceu a Deus, serpentes foram liberadas no deserto, e começou a picar o povo começou a morrer. E aí em Números 21, verso 9, capítulo 21, verso 9, a Bíblia diz, e Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Olha que interessante, lá na velha aliança, quando o povo era picado, Deus disse para Moisés, faz uma serpente e coloca ela numa haste de metal. Vamos ser inteligentes aqui. Uma serpente de metal, a haste, se a haste fosse reta, a serpente não ia fixar. Para que a serpente fosse fixada, Moisés teve que fazer o quê? Uma haste no símbolo do quê? De uma cruz. Para que a serpente pudesse ficar pendurada. E Deus disse, olha, o povo, se eles forem picados, fala para eles olharem para a serpente.
E quando eles olharem para a serpente estava numa haste de símbolo do quê, meus irmãos? De cruz. Quando eles olharem para a cruz, eles vão ser curados. Fala para o povo que não é eles ficarem tentando se curar, não. Faz a cruz, que a hora que eles olharem para a cruz, eles vão receber vida e cura. Agora é interessante, olha que João 3, 14 e 15 diz, João capítulo 3, 14 e 15, que antecede ao versículo mais famoso da Bíblia que você conhece, João 3, 14 e 15, olha que a Bíblia diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o verso 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante, sabe o que Deus estava falando no deserto? Quando olhar para a cruz eles vão receber cura, não precisa de olhar para si mesmo, ao olhar para a cruz vida e virtude vai fluir. Sabe o que na nova aliança a Bíblia está dizendo? Não tem a ver com você, se esvazie de você mesmo, mas quando você olha para a cruz, virtude flui da cruz. Quando você olha para a cruz, cura flui da cruz. Você não precisa de olhar para você mesmo. Olha para a cruz, porque como a serpente foi colocada no deserto, Cristo foi levantado no madeiro, para que agora ao olhar para Ele, a contemplá-lo, nós sejamos curados. Você crê nisso? Tira o eu da equação. Tira o eu. Quando nós tiramos o eu, nós vamos ter gratidão, porque sabemos que não tem a ver conosco. Quando nós estamos baseados nas nossas qualificações, quando você está baseado o tempo inteiro no que você tem que fazer, no que você é, no que você tem que melhorar, por isso eu estou te falando nesses dias, você precisa se desintoxicar de certas pregações. Toda pregação que fica falando o que você tem que fazer, eu sei que os irmãos gostam, né? Esses dias eu fui numa igreja, numa conferência, e o pastor começou dizendo, eu vou falar uma pregação, vai ofender você. Uma pregação muito forte, eu sei que você não vai gostar. Eu fiquei pensando comigo, mas o evangelho significa boa notícia? Alguém recebe boa notícia e sai pior de um lugar do que entrou? Alguém chega, minha esposa chega e fala, amorzinho, você não sabe o que aconteceu. Sua esposa chega em casa, recebi uma promoção lá na empresa, amorzinho. A empresa está me dando agora, meu salário vai para 100 mil reais. É boa notícia ou não é? Hein, Ângelo? Aí você chega e fala para a sua ali, meu salário vai para 100 mil reais. Aí a mulher começa a chorar, ai Jesus, 100 mil. Não acredito, Ângelo, que você fez isso com a gente. Não quero. Não, é boa notícia. Sabe como é que você tem que sair todo domingo aqui do culto? Na sensação de que você recebeu uma boa notícia. Mas deixa eu te falar, há uma boa notícia, essa notícia é maior do que todas as outras. Cristo foi colocado no madeiro. Agora quando você olha para Ele, virtude é liberada, graça é liberada, transformação é liberada, só de olhar para Ele. Mas todas as vezes que nós ficamos olhando para nós mesmos, nós começamos a nos basear nas nossas qualificações. E aí nós sempre estamos em dívida. Seja sincero, se Deus se relacionar com você, com base no seu merecimento, você sempre vai estar em dívida. Você sempre vai ter dívida. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, descarta o seu eu, porque toda dívida já foi paga na cruz. Vamos supor que o Eduardo me empreste 10 mil. O Eduardo me emprestou 10 mil reais, está aqui, eu falo, Eduardo, estou passando um momento difícil, você não tem dinheiro para me emprestar, preciso de 10 mil para pagar umas contas, eu me empresto 10 mil. E aí eu fico apertado, não consigo pagar aquele dinheiro, eu falo, Eduardo, daqui um mês eu te pago, dá um mês eu não consigo pagar o Eduardo. E aí dá 40 dias eu não consigo pagar o Eduardo, dá 2 meses eu não consigo pagar ele os 10 mil. E é interessante, como é que eu vou ficar no meu relacionamento com o Eduardo? A hora que eu ver o Eduardo, como é que eu fico? Constrangido, desconfortável. Eu vou ficar o tempo inteiro falando, eu não paguei o Eduardo, eu estou em dívida com ele. Olha, eu peguei o dinheiro com ele, não paguei ele, não está legal isso aqui. Mas dá 2 meses e meio, eu não consigo pagar o Eduardo. Aí eu chego para o Ângelo, que é o homem do dinheiro. Falo, Ângelo, seguinte, rapaz, compartilhe com ele, eu não estou conseguindo pagar o Eduardo, peguei 10 mil com ele. Está constrangedor, não estou conseguindo pagar. Aí o Ângelo ouve aquilo, fica na dele. E daqui a pouco o Ângelo chega e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar esses 10 mil do Dênio. Mas melhor que isso, eu vou pagar com juros, eu vou pagar 20 mil para o Eduardo. E aí o Ângelo está prestes a sair de viagem, ele faz uma transferência online, ele fala, Sueli, faz um favor, liga para o Dênio e avisa que eu estou transferindo 20 mil para o Eduardo. Mas ele vai e faz a transferência, a Sueli esquece de me avisar que a minha dívida foi paga pelo Ângelo, ela esquece. O Eduardo sabe que a dívida está quitada.
E aí vai ter, no final do culto, quem que vem no corredor? O Eduardo. Eu tenho alguma dívida para com o Eduardo agora? Não, eu tenho um crédito agora. Mas eu não sei, a Sueli não me avisou. Quando eu encontro o Eduardo no corredor, o que acontece comigo? Eu fico todo sem jeito, eu não sei que a dívida está paga. E ele vem, me dá um abraço. E aí, Dênio, como você está? E eu ali, meu Deus, estou devendo 10 mil para o Eduardo, não acredito. Poxa, peguei dinheiro com ele, não consigo pagar, ele é meu amigo. Mas é o seguinte, a dívida já está paga. Sabe o que acontece com muitos irmãos? Eles ficam olhando para eles o tempo inteiro. Você tinha uma dívida para com Deus, mas Cristo pagou a dívida no seu lugar. Agora sabe que você tem que ter revelação a cada manhã de que a dívida já foi paga. De que você já está quitado. E mais que isso, há um saldo. Por isso, descarte o seu eu, porque Cristo pagou a dívida no seu lugar. Terceira coisa que você precisa descartar, agora eu vou acelerar. Descarte relacionamentos prejudiciais. Descarte relacionamentos prejudiciais. Ontem eu fui lá pedir um hambúrguer num lugar, demorou, mas toda a vida. Estava demorando 1h40 para sair o pedido. E minha esposa ia dar o play do filme do Netflix, e ela falou, amorzinho, eu falei, amor, me bateu uma fome aqui. Eu falei, eu vou ali na hamburguerinha rapidinho, nem vou levar meu celular, que vai ser rapidinho. Eu chego lá, comecei a perceber que ninguém saía do negócio. E o clima foi ficando tenso, daqui a pouco chegou o dono estava no casamento. E deixou o pessoal lá tocando. Na hora que ele chegou daquele jeito. E distribuiu os cachorros para todo mundo, e eu estou sem graça de estar ali. E daqui a pouco um amigo do dono sentou do meu lado. Na espera, o dono chegou acompanhado, o amigo do dono foi tomar alguma coisinha, eu estava sentado numa mesa. E o cara começou, rapaz, desorganizados os caras aqui, né? E eu estou sem graça, que era amigo do dono. Você imagina, esse cara não precisa de inimigo, de forma alguma. E ele, não, é muito desorganizado os caras aqui, ó, dá uma olhada lá, a chapa é muito pequena. Não, o pé direito é baixo. Não, olha, a movimentação, olha, falta organização. Não, tinha que ter mais de 2 caras trabalhando. O cara destacou 1001 coisas. Eu fui ficando mal. Eu fui ficando pesado. Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou retrucar tudo que ele falar. Ele só falava coisa negativa. Eu vou retrucar tudo que ele falar com algo melhor. Ele, o pé direito aqui é muito baixo, isso é muito ruim, né? Eu falei, é ótimo, pé direito baixo deixa o ambiente aconchegante. Ele falou, mas olha quantos caras estão demorando. Eu falei, era amigo do dono. É interessante, prejudicial, fez mal. A gente precisa, lá em 1 Coríntios 15:33, Paulo fala algo para os coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo aqui está falando porque existiam irmãos do meio da igreja de Corinto, estava dizendo, não, esse negócio de que Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar não. Vamos nos batizar pelos mortos. E aí Paulo diz para eles, olha, não se enganem. As más conversações vão corromper os bons costumes. O que Paulo estava dizendo? Toma cuidado, porque tem relacionamentos que são negativos para você. Pastor, qual que é o limite dos meus relacionamentos? O limite é quando você pode influenciar. Você pode ter pessoas que não seriam bons relacionamentos, se você influencia elas. Se você é influenciado por elas, então você precisa de definir limites. Alguém fala, pastor, me converti, preciso de cortar todos os meus relacionamentos? Não. Pastor, eu tenho relacionamentos, olha, eu vim de um passado assim. Quando é que eu sei que eu tenho que cortar ou não? É o seguinte, quando você influencia aquelas pessoas, você pode ter elas. Quando eu me converti, isso acontece com todo mundo. Tiveram amizades que eu consegui influenciar. Mas tiveram pessoas que me influenciavam negativamente. E isso eu não estou falando só lá fora, não. Tem irmão, às vezes, que são relacionamentos que nos trazem peso prejudicial. Agora, descartar um relacionamento não quer dizer que você vai tirar a pessoa da sua vida, mas que você vai desconsiderar a influência que aquilo está produzindo sobre você. Quando eu te falo de descartar um relacionamento, você fala, pastor, mas é minha mãe. Não, você não vai descartar a sua mãe. Mas descartar determinados relacionamentos é descartar a influência que aquilo traz sobre você. Tem relacionamentos que nos trazem algo negativo. Tem relacionamentos que nos trazem peso. Tem relacionamentos que nos trazem coisas ruins. Esses relacionamentos, então, nós precisamos descartar a influência deles. Não as pessoas, mas a influência que eles operam sobre nós. A influência que aquilo tem sobre nós. E quando eu falo aqui de descartar relacionamento, às vezes você precisa descartar coisas que te trazem más influências. Às vezes são coisas que você faz que te fazem ficar pior. Você precisa descartar isso para você ser mais leve. É interessante porque quando Pedro disse para Jesus, mestre, não morre não. Jesus está dizendo, olha, eu vou ter que morrer,
vou ter que me entregar. Pedro disse para Jesus: mestre, não morre não. O que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Jesus descartou a influência do que Pedro estava falando sobre ele. Jesus descarta: Pedro, é o seguinte, isso não vai exercer influência sobre mim, porque o que você está falando vai contra o meu propósito de vida. Mas é interessante, Judas, quando vai entregar Jesus, o que Jesus fala para ele? Que vieste, amigo? Mas peraí, Jesus estava chamando Pedro de Satanás e Judas de amigo. É porque Jesus estava descartando a influência de Pedro para distanciá-lo do propósito. Mas Jesus estava aceitando a influência de Judas, que aproximava ele do propósito. Você precisa de descartar algumas coisas, influências que te distanciam do propósito. Influências que te separam do propósito de Deus para a sua vida. E às vezes, irmãos, são coisas tão sutis. São coisas tão sutis que às vezes nos separam do propósito. Você precisa descartar. Você precisa colocar para fora. Eu vou descartar isso. Quarto descarte que você precisa fazer: descarte o medo. Diga assim comigo: descarte o medo. Mateus 6, 31 e 32. Mateus capítulo 6, versos 31 e 32, olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem fica ansioso, meus irmãos? Os gentios. Aqueles que não receberam a novidade de vida. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Descarta o medo da sua vida. Esses dias eu via, eu não sei se de fato é, mas uma pesquisa que diz que 80% das coisas que você tem medo nunca vão acontecer. Tem esse negócio aí agora de febre amarela. Meu Deus do céu, tem gente que vai morrendo atropelada do que de febre amarela. E tem gente que tem certeza que ele vai pegar. Com isso eu não quero dizer que você não deva ir se tomar vacina. No entanto, você precisa se libertar dos medos. A Bíblia está dizendo aqui: olha, não andeis inquietos por coisa alguma. Por quê? Porque o medo, de forma mais profunda, aponta para a falta de confiança na bondade de Deus. Quem não acredita que Deus é bom vai ficar com medo de tudo. Quem não acredita que Deus é bom vai ficar preso a tudo. A ansiedade. Aí eu te falo, você quer conhecer o seu nível? Pastor, eu quero saber se eu estou orando muito ou pouco. Não tem como definir. Tem gente que ora 4 horas, tem gente que ora 6 horas, tem gente que ora 15 minutos. Mas você quer saber o nível de oração? O seu nível de ansiedade define se você precisa de orar mais ou se está bom. Seu nível de ansiedade vai ser algo determinante para saber. Por quê? Porque a ansiedade é a substituta da oração. Você fica pensando: ai meu Deus, e é interessante, porque as previsões de medo é igual a previsão da fé. Quando você tem fé, você está pensando em coisas, você está imaginando coisas, mas quando você tem medo, você também, você começa a viajar. Não, mas isso aqui vai acontecer, nossa, mas isso aqui eu já estou vendo, nossa, mas assim vai acontecer. Mas é interessante, o medo, de uma forma mais profunda, denuncia a falta de convicção na bondade de Deus. João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o algo mais poderoso que existe é o amor. E a Bíblia está dizendo: o perfeito amor lança fora o medo. O medo é tão forte que só o algo mais poderoso pode vencer ele, que se chama amor. O medo é forte. Nós sentimos medo, mas você precisa descartar o medo da sua vida. Você está aqui hoje, você é filho de Deus. Você está aqui hoje, Deus te ama. E o que Jesus depois continua dizendo? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. A ave não trabalha, mas ela tem alimento. Os lírios, eles não trabalham, mas eles se vestem. Nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu tão bem quanto os lírios. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? É o seguinte, e Jesus fala isso: se Deus se importa com a florzinha que está lá e vai morrer daqui a pouco, quanto mais com você, quanto mais com a sua casa, quanto mais com a sua família. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Seja livre do medo. Descarta o medo. Eu te falo, você tem medo do quê? Quais são os seus medos? Ah, pastor, medo das coisas não acontecerem, medo do meu casamento não acontecer,
medo de eu não ser curado de uma doença, medo da minha empresa não prosperar, medo do meu ministério não avançar, medo da minha célula não fluir, medo disso, medo daquilo outro. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode descartar o medo, sabe por quê? Porque você tem algo mais poderoso para colocar no lugar do medo, é o amor de Deus por você. O medo vai querer trazer dúvida do amor de Deus, mas o amor te traz convicção da bondade de Deus. E quinto e último descarte que você precisa fazer: descarte a fé no que o diabo diz. Então nós falamos aqui, descarte o seu passado, descarte o eu, descarte relacionamentos prejudiciais, descarte o medo, e por último, descarte a fé no que o diabo diz. O que é fé no que o diabo diz, pastor? Incredulidade é a fé no que o diabo diz. Quando nós somos incrédulos, nós estamos crendo, é ter fé. E é interessante, tem muita gente que tem muita fé no que o diabo diz. Deus diz, eu vou fazer, e o diabo manifesta uma circunstância, e você tem tanta fé, tanta convicção, de que o diabo diz que é certeza, vai dar certo o que o diabo diz, que você sai falando. Porque a sua boca manifesta o nível de fé que você tem, em quem você crê. Tem gente que diz, não vai acontecer, Deus não vai fazer, não tem jeito, pastor, não vai ter como, não vai ter jeito. Ele tem fé. Incredulidade é fé no que o diabo diz. Ele está proclamando o que o diabo diz toda hora. Ele está proclamando que não vai dar certo, que alguém não vai se converter, que não tem jeito, que as coisas não vão mudar. Mas descarte a fé no que o diabo diz. Descarte a possibilidade de acreditar naquilo que o diabo está te falando ou te mostrando. Descarte a possibilidade de crer nisso. Lá em Marcos 4, 37 a 41, Marcos 4, 37, 41, você conhece a história, a Bíblia diz, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. Olha isso, a Bíblia diz que estava uma tempestade, eles estavam dentro de um barquinho. Eu não sei se você já pegou uma tempestade em alto mar, eu já peguei. Um dia eu fui resolver andar de barco com um amigo, nós pegamos uma tempestade, foi terrível. E o barco dele custava muito dinheiro. E a gente não sabia se tinha medo de morrer ou do barco dele bater na rocha. Porque ele era um cara muito ligado a dinheiro e ele ficava gritando, meu barco, meu barco, meu barco, meu barco. Ele ficava falando o preço do barco. Eu falando, a gente só quer viver e ele está preocupado, mas tudo bem. Porque o barco era caro, a gente conseguiu viver. Eu esses dias estava... Algumas pessoas, aqueles navios enormes, que carregam toneladas. Eu não sei se você já viu vídeos. Eles ficam parecendo um leguinho dentro de uma banheira enorme, quando o mar está agitado. São ondas enormes de muitos metros. É isso que os discípulos pegaram. Eram todos homens experientes. Não era qualquer gente. Esses pescadores, eles não têm medo de qualquer tempestade, não. Eles não têm medo de qualquer coisa, não. Esses dias eu estava conversando com comandante, eu acho que é o nome. O pai de um amigo meu era da Marinha Mercante. Ele estava dizendo, 2 vezes na vida, ele carregava 80 toneladas. 2 vezes na vida eu pensei que eu ia morrer, 2 vezes. Que o navio ficava parecendo nada no meio das ondas. 2 vezes eu tive certeza que nós não conseguiríamos sobreviver num navio tão grande. Esses homens estavam nisso. O barco fala da sua vida. Na nossa vida a gente tem tempestades. Na nossa vida a gente tem problemas. O barco fala de um propósito. Jesus falou, vamos passar para outra margem. Eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Eles tinham recebido uma direção de Jesus. Mas eles estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam no meio de um problema. As ondas eram grandes. Os problemas, havia uma tempestade muito grande. E é interessante. Tinham pelo menos 13 homens dentro do barco. 12 com Jesus. Os 12 estavam preocupados. Os 12 estavam crendo no que as circunstâncias estavam fazendo. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E aí a pergunta dos discípulos expõe o coração deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles acordam Jesus, ei, não te incomoda, a gente vai morrer, você não está incomodado? Não te incomoda, a gente vai morrer, você não está vendo as ondas? Olha como estão as coisas, olha as circunstâncias, a gente vai morrer. Você não está incomodado que a gente vai morrer? E aí, é interessante,
Porque Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se quietou e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu te falar, descarte a fé no que o diabo diz. Vão acontecer tempestades na sua vida, vão acontecer contrariedades na sua vida, mas eu quero te falar algo: se Jesus estiver no seu barco, Ele está se importando com você. É interessante porque, às vezes, a melhor resposta diante de uma tempestade é dormir. Tinham 12 homens preocupados, e tinha um dormindo. Quem que podia solucionar o problema? Quem estava dormindo. Às vezes, diante das tempestades, a resposta que você precisa dar é dormir. Era muito melhor se os discípulos estivessem dormindo com Jesus, não seriam repreendidos. Quem podia resolver o problema estava despreocupado, estava dormindo. O medo da tempestade denunciou a maneira que os discípulos enxergavam Jesus, como alguém que não dava importância para o problema deles, como alguém que não se importava. Eles despertam Jesus: Jesus, você não se importa? Você não está vendo que a gente está quase morrendo? Você não se importa com isso? É interessante que Jesus os repreende. Sabe, descarte a fé naquilo que o diabo diz. Jesus se importa com você. Jesus se importa com as tempestades da sua vida. Mas os discípulos aqui denunciam que eles não criam. Mas nós precisamos tão somente descansar de que Ele se importa conosco. É a fé no lugar correto. Jesus se importa. Jesus se importa com a conta que você tem que pagar amanhã. Jesus se importa com o seu sonho da casa própria. Jesus se importa com a necessidade do seu casamento. Jesus se importa com a sua conta que está no vermelho hoje. Jesus se importa com uma dor que você está sentindo. Jesus se importa se talvez você está numa fila porque você não tem dinheiro para pagar o seu convênio. Jesus se importa se talvez você venha aqui sozinha, você é maltratada pelo seu marido. Jesus se importa se talvez você está aqui e nesse momento tem um filho seu que não está aqui. Jesus se importa se talvez você descobriu algum diagnóstico difícil e você não tem conseguido lidar com isso. Você não precisa de crer que Ele não se importa. Jesus repreendeu os discípulos porque Jesus estava dizendo: eu me importo. Eu me importo. Descarte tudo aquilo que diz que Ele não se importa com você. E é no meio das tempestades que o diabo vai querer dizer que Ele não se importa com você. É no meio das tempestades que ele vai dizer: Jesus está dormindo. Quem está dormindo não está preocupado com você. Mas o sono de Jesus é para mostrar que Ele detém o poder na mão. E quando Jesus está dormindo, Ele está te convidando a dormir junto com Ele, a descansar, a estar descansado. Lá em Filipenses 3,13, para nós encerrarmos, o apóstolo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Pode pôr o verso 14. Próximo verso. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Queria que por um minuto você fechasse seus olhos. Descarta o seu passado, descarta o seu eu. Talvez você olhe para você hoje, olha para a cruz. Descarta relacionamentos, influências prejudiciais que têm te prendido. Descarte o medo. E descarte a fé no que o diabo diz. Porque Jesus se importa com você.